A gente tem o final de semana, Rô, que foi um final de semana, talvez que tenha mudado a cara já da eleição de 26. Estava todo mundo meio caminhando para saber que o Bolsonaro não ia ser candidato? Tava. Quem que achava que o Bolsonaro ia ser candidato? O Bolsonaro. Ele até então não estava convencido, gente. E eu vou dizer o seguinte, não deve estar até agora, inclusive, tá? Ele quer fazer um sucessor pensando em projeto de país? Não. O Bolsonaro quer derrubar os processos contra ele, não ser preso e, como muito do que ele fez na vida, principalmente a partir de 2018, copiar, inclusive, a história do Lula e voltar à presidência, como quem dá um ressignificado para a sua biografia. Mas o mercado já abraçou a ideia de Tarcísio. E o mercado precisa convencer o bolsonarismo mais duro que o candidato é o Tarcísio. E o mercado também precisa convencer o Bolsonaro de que o candidato é o Tarcísio, porque o Bolsonaro ainda não está convencido. Esse fato do final de semana, de um fato médico grave, não foi uma cirurgia simples, um pós-operatório que ainda inspira muita atenção em relação ao Bolsonaro nas próximas horas, hein? Muita atenção. Não nos espantemos se ele não tiver, por exemplo, William, que voltar para a mesa de cirurgia. Não será um espanto. Pode ter complicações. Ele não está num momento em que ele pode ficar fazendo piada e kkk e receber o da Atena. Não pode nem receber ninguém ali, gente. O Bolsonaro, eu vou repetir, ele está na UTI. O Bolsonaro não está no quarto. Não é festinha. Não pode ficar entrando qualquer um ali com câmera. Entendeu? Não pode ficar entrando o repórter Vesgo e o Silvio do Pânico, né? O Will não existe mais, mas se fosse, estaria lá. Se fosse, estaria lá, né? Estariam ali nesse momento. Não é isso. E aí tá toda a extrema-direita, a direita alvoroçada, né? Vários levantando a mão, né, William? Eu. Quem vai? Eu quero. Quem o mercado quer? Tarcísio. Quem a direita constituída hoje quer? Tarcísio. Quem esse centrão aí que está votando para anistia da base do governo, do União Brasil, do Kim Kataguiri, do Sérgio Moro, a base do governo. Tem 3 ministérios, tem o Moro, tem o Kataguiri, é uma festa, né? O Desunião Brasil, né? Que está rachado também. Quem essa galera quer, se você for fazer uma pesquisa na Câmara hoje? Tarcísio. Uhum. Quem é que quer Bolsonaro? Quem quer Bolsonaro é o Zucco, o Geyer... E o próprio Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro e pronto, sabe? Quem é que os caras querem olhando viabilidade eleitoral? O Tarcísio. E depois desse final de semana, só para fechar, Will, a coisa ficou ainda mais complicada, porque você pode ter um cara que a gente não sabe como sai dessa questão da saúde dele agora. A gente não sabe como sai o Bolsonaro. Talvez daqui 1 mês, 2, ele está em cima de um palanque falando que o Xandão é golpista. Mas a gente não sabe mesmo como serão as limitações dele de viagens, de movimentação, de aguentar o tranco mesmo, de estresse, de sair, ficar em hotel e pega avião, e sobe, desce de avião e tal, que não é uma vida regrada, você faz tudo errado, você come errado, você dorme em horário errado, você fala com um monte de gente, um monte de puxa-saco em volta, aí você vai lá, você vê pesquisa, e pensa, e faz isso, e faz aquilo, e acompanha, e fica no Twitter, e fica lá doidão. A gente sabe como é essa vida. Não é uma vida junkie, não é uma vida simples, não é uma vida tranquila para quem está passando por um problema de saúde como esse. Então, William, tá toda a direita e a extrema-direita de olho nisso. Uhum. Ninguém está fazendo piada. Ninguém está se preocupando se o Bolsonaro fez ou não fez teatro. Isso é da política, é do jogo. Isso é colateral. Isso não é importante agora. Isso não é relevante agora. E está todo mundo tentando entender. E aí, quem vai pegar essa ficha? E, principalmente, em que momento o próprio Bolsonaro vai se convencer, William, que depois de 2 inelegibilidades no TSE, réu no STF e deitado numa cama de UTI num hospital, depois de uma cirurgia gravíssima, Bolsonaro não é mais definitivamente candidato a absolutamente nada em 2026. Acabou essa história. Acabou essa história. Só que é preciso convencer o próprio, né, William? Esse é o grande ponto.